Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Que a paz esteja convosco, Deus abençoe a vocês. Nossa série é falando sobre Deus, diabo e o homem. E eu queria falar um pouco do autor da vida, né? O nosso poderoso Deus. E eu queria que você lesse aí em Gênesis, ou melhor, Êxodo, no capítulo 3, verso 3 em diante, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. A gente ouve muitas coisas sobre Deus, né? Um Deus de amor, um Deus bonzinho, um Deus que exalta pessoas sobre a face da terra, um Deus que cura, que liberta, um Deus que transforma, um Deus que governa sobre tudo, um Deus que às vezes parece tirano porque está pronto a te destruir se você não seguir os seus padrões, as suas metas. Enfim, há muitas coisas que se ouve sobre Deus. E eu não tenho a loucura de explicar Deus. Não tenho, né? O tema da série, né, dessa parte é: ninguém explica Deus. Por que eu não posso tentar explicar Deus para você? Porque, na verdade, eu sou muito pequeno. Tente entender o seguinte: eu tenho um cérebro, né, que é uma máquina potente. Você tem um cérebro que é uma máquina potente. Mas nós não conseguimos usar toda a capacidade dessa máquina, né, do nosso cérebro. Nós não conseguimos. É cientificamente provado. Nós não usamos a totalidade dos nossos pensamentos, das nossas condições cerebrais. E se eu não consigo nem usar isso, imagine que essa máquina fantástica é um mínimo fragmento diante da grandeza de Deus, seria pura loucura eu querer explicar Deus, não é? Já passaram pela terra homens muito mais sábios do que eu, já passaram pela terra e ainda existem na terra homens muito mais estudiosos do que eu, homens que viveram experiências com Deus bem maiores que as minhas. Não seria eu o louco a querer explicar definitivamente Deus. Não, eu não tenho essa pretensão aqui, tá? Se você espera isso, talvez você ache na internet alguém querendo falar disso. Eu não me arriscaria para passar pelo ridículo de tentar. Mas eu posso falar de algumas coisas, né, que a gente aprendeu sobre Deus. Algumas coisas que nós ouvimos, que nós pesquisamos, algumas experiências que nós já tivemos. Enfim, como eu entendo Deus? Eu entendo Deus lendo a Bíblia, né? Eu acho que qualquer pessoa que queira conhecer Deus, qualquer pessoa que queira ter um relacionamento com Deus, ela precisa ler a Bíblia. Ela precisa ler a Bíblia para que ela entenda o caráter de Deus, para que ela entenda como que ele pensa, as coisas que ele gosta ou não, né? Hoje a gente vê dentro do contexto evangélico algumas pregações que são tão antibíblicas. Não é que elas estão erradas apenas, não. Elas são antibíblicas. As posições que elas tomam acerca de pecado, acerca de santidade, acerca de servidão, acerca de prestação de serviço a Deus, é totalmente contrário àquilo que a Bíblia estabelece. Então esse não é o caráter de Deus, não é? Eu lembro que
Eu tive uma experiência uma vez, nós congregávamos num lugar e alguém disse para nós, né, ó, vai ter uma reunião porque estão falando isso e isso de vocês, falaram para mim e para minha esposa, né, e aí eu peguei, nós saímos de perto dessa pessoa e eu falei para minha esposa assim, ó, eu acho difícil que tal pessoa tenha falado isso e isso de nós, porque na verdade ela nos trata super bem. E é claro que eu tenho consciência que algumas pessoas são artistas e elas interpretam muito bem alguns papéis. Mas naquela situação, naquela ocasião, eu tinha certeza que aquela pessoa não teria falado. E o que me deu a segurança? Eu conhecia o caráter dela. Eu sabia como ela pensava. Eu sabia qual era a opinião dela, não é? E eu poderia segurar. Quando eu mudei aonde eu moro hoje, nós tínhamos... fomos congregar, né, no ministério da Santuário, e eu tive uma experiência muito bacana, porque eu estava conversando com um dos jovens, né, e não lembro qual foi o convite que ele fez, ele falou, eu não vou, porque eu estou esperando o Jefferson vir aqui, o Jefferson falou que vai vir em casa, de tal horário, né, e eu estou esperando ele. E olha só, o outro jovem disse assim, o Jefferson falou que vinha em tal horário, então você pode esperar que ele venha, né? Ele conhecia a pessoa, conhecia o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa. Então, a gente pode aprender um pouco sobre Deus através da Bíblia Sagrada, que vai revelar o caráter de Deus, que vai revelar a personalidade de Deus. Nós vamos conseguir definir tudo? Não. Tem coisas que é loucura para nós, né? Tem coisas que eu, Alexandre, não vou atrás. Se alguém um dia quiser saber de algumas coisas que eu vou passar aqui rapidinho também, eu vou dizer assim, não sei e não estou disposto a pesquisar, não é? Mas você tem que saber como pastor. Eu acho que nem tudo eu tenho que saber, principalmente no que diz respeito a Deus. Por exemplo, de onde que Deus veio? De onde surgiu Deus? Não é? Já se perguntou isso? Eu já enfrentei muitas vezes esse dilema e já encontrei muitas pessoas com esse questionamento. Quem criou Deus? De onde que ele vem? De onde que surgiu? Eu posso dizer para você assim seguramente, eu não sei. Porque a Bíblia Sagrada, não é? A Bíblia Sagrada, a gente vê a criação, Gênesis capítulo 1, a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E daí a narrativa da criação que Deus fez. O que está por trás disso, antes disso, eu não sei, né? Teve um pregador aí, que em um grande congresso, famoso, aí, não é? Ele teve a capacidade de pegar esse versículo e depois, e a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia, e ele diz que entre esses dois versículos, não tem um texto a pregação dele, entre esses dois versículos ele conta 1 hora de história não bíblica, não baseada em nada, né, e faz sucesso, e grava DVD, vende milhões de cópias, uma coisa que não tem nem fundamento bíblico. Então eu não sei, eu também não quero saber se teve um criador, se não teve. A Bíblia não diz isso. Mas como é que você confia então, Alexandre, em um Deus que você não sabe a história dele? Eu disse que eu não sei quem o criou. Eu disse que não sei de onde ele veio, não é? Eu creio que ele é eterno. Uma coisa eterna, ela não tem princípio, meio e fim, não é? Porque se você conseguir medir princípio, meio e fim, ele começa no começo do mundo e termina na eternidade, não é eterno, né? Não é eterno. Então, eu não sei essas coisas e não me preocupe em saber, porque para mim não faz a menor diferença, não é? Por exemplo, tem uma canção que eu gosto muito dela, que é Amazing Grace, né? A Maravilhosa Graça. E eu pesquisei sobre ela
porque eu gosto de pesquisar, viu, moço? E eu pesquisei sobre ela e descobri que o autor dessa música é uma música muito famosa. Você que já assistiu filmes evangélicos dos Estados Unidos, você deve ter ouvido muitas vezes essa canção, às vezes quando é filme de secular mesmo, mas tem participação cristã, às vezes tem a canção e geralmente é Amazing Grace. E era um homem que era totalmente, como é que eu posso dizer, perverso, né? Acho que é o termo que usam lá no vídeo que eu vi para declarar dele. Um pervertido. E ele tem um encontro com a graça, né? E é transformado pela essa graça. Cara, qual o problema da origem dele ter sido ruim, se ele se transformou em uma pessoa boa, não é? Eu já fui uma pessoa de natureza muito ruim, não é? Eu tinha hábitos naturalmente perversos, né? Bebida, droga, vaidades, e a lista é grande, né? Não convém também, hoje não é para falar de mim, hoje é para falar de Deus, não é? Um dia Deus me achou. A gente gosta de ficar ilustrando as coisas para dar sentido a nós. Eu penso que eu sou aquilo que o salmista declarou, assim, ó. Eu estava em meio a um charco horrendo de lodo, não é? Que era o pecado que me envolvia, que era muito grande. Eu estava com a vida toda destruída. E Jesus chegou e me mudou minha história, né? Eu sou um homem bom hoje? Não, não sou um homem bom, mas eu sou um homem melhor do que eu era. Eu sou um homem com princípios diferentes do que eu tinha, né? Esses dias a gente estava proseando acerca de algumas substâncias, essas coisas, e eu falando para as pessoas que estavam envolvidas nesse debate que eu usei substâncias que hoje não existem, mas que deixavam a gente totalmente pirado, e era uma coisa que a gente tinha prazer de fazer, né? A gente tinha prazer de se reunir para se destruir, para fazer maldade, enfim. Hoje não, hoje eu não quero isso, eu ainda erro, ainda sou um pecador, mas não é uma coisa mais que eu tenho prazer nessas coisas, enfim. Então, a minha origem, se você se basear na minha origem, você pode me descartar, né, como um representante da palavra de Deus. Agora, então para mim não faz diferença. A diferença é que eu conheço Deus, né? E esse Deus que eu conheço, ele nem precisaria me contar a sua origem, porque eu tô com ele hoje, 2000 anos após a morte de seu filho. Calculo mais ou menos aí uns 5.000 e poucos anos, né? Que é o tempo do calendário judaico. Enfim, e isso para mim é o que importa, né? Mas Moisés tem um encontro, né? Não sei se você conhece toda a história de Moisés, não é o ápice da meditação hoje. Moisés, ele está lá, né, apacentando o seu rebanho, ele está no monte e ele vê uma sarça pegando fogo, que era normal, segundo os estudiosos, mas ela não se consumia. Pensa em um capim seco pegando fogo, mas ali sem se consumir. Porque o capim é uma coisa interessante, né? Você taca o fogo nele, ele se alastra e acaba, porque é tipo palha, né? Então pega muito fogo. Só que aquele monte ali, aquela sarça em si, ela não se consumia. Ele ficou curioso, foi lá e Deus se revela a ele, né? Deus diz assim, ó, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? E se apresenta para Moisés ali, e dá uma missão para Moisés. Só que Moisés, né, razoavelmente, ele tem uma dúvida. Eu vou descer até Israel, vou descer a Faraó, eu vou falar com ele, mas e se me perguntar quem é esse Deus? Qual o nome dele? O que eu vou dizer? Como que eu vou apresentar esse Deus para as pessoas lá embaixo? E aí no verso 13 ele pergunta justamente isso para Deus, né? Olha, aí eles me disserem qual é o seu nome, que lhe direis? No verso 14, então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Eu penso que o próprio Deus, às vezes, ele não quer ficar, sabe, dando argumentos, detalhezinhos, porque essas coisas assim é muito humana, né? É muito racional.
Eu penso que Deus não quer se revelar plenamente, talvez até porque a gente nem tenha condição. Eu não sei se você conhece um texto de um homem ao qual o apóstolo Paulo fala, e todo mundo crê que seja ele próprio. Ele diz assim, olha, eu conheço um homem, se no corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, ele subiu ao terceiro céu. Onde é isso, Alexandre? Cara, não sei. Nunca cheguei nem no primeiro, nem de avião eu voei, não é? Como é que eu posso saber onde é o terceiro céu? Ele subiu ao terceiro céu. E lá, diz a palavra, ele viu coisas inefáveis ao homem. Inefáveis, que você não pode falar ao homem. Por quê? Porque, vamos ser razoável aqui, às vezes a gente não acredita nem nas coisas humanas, não é? Nem nas coisas humanas. Às vezes eu não consigo acreditar que Deus pode mudar a vida de alguém que está aprisionado nas drogas hoje, né? Eu olho para a pessoa, às vezes é meus parentes, eu olho lá e digo assim, Deus não muda a vida dessas pessoas, mas Deus muda, não é? Às vezes eu não consigo acreditar que Deus supre a necessidade do justo, não é? A gente recorre a um monte de situações para poder manter a nossa dignidade, quando a gente deveria somente confiar em Deus, mas a gente não acredita que Deus faça isso. A gente não acredita que Deus cure enfermidades, mas a gente não crê, né? Eu me lembro até de um testemunho uma vez, que uma irmã estava dando e ela disse, olha, eu estava orando a Deus porque eu estava com uma dor muito grande. E aí então uma vizinha passou e falou, olha, toma um dipirona que passa. Eu tomei o dipirona e passou, glória a Deus por isso. Sim, talvez Deus tenha levado a vizinha lá, né? Mas a dipirona curou ela, não foi o poder de Deus, né? Não, ela reconheceu que Deus levou a vizinha dela. Não, parabéns, glória a Deus por isso, né? Ela, em tudo ela deu graça. Mas existem coisas assim que a gente, né? A gente dá mais crédito ao medicamento que tomou do que ao poder divino. Então, a gente não crê em muitas coisas porque nós queremos coisas razoáveis, porque nós queremos explicação para tudo. Então é difícil. Imaginem nas coisas celestiais, não é? Eu li hoje sobre o fim das coisas, né, em Apocalipse. Imagine o que significaria, como que a gente entende essas coisas cheias de símbolos, né? A qual a Bíblia fala, olha, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como sua largura. Mediu a cidade de Cana 12.000 estádios, seu comprimento de largura 12.000 eram iguais. Será que é essas medidas mesmo que a gente tem que compreender? Será que é só os 144.000 que vão? Tem coisa que é muito complicado de a gente entender humanamente falando. Agora imagine as visões celestiais. Quem já leu o livro de Ezequiel, por exemplo? Eu vi as criaturas, elas tinham rosto de águia, rosto de leão, rosto de homem, né? Tinham asas que voavam, asas que cobriam o corpo. Cara, não dá, humanamente, não dá pra gente compreender isso. A gente estuda, a gente pesquisa. Graças a Deus tem homens muito sábios para ir para descobrir, revelar esses segredos para nós preguiçosos, né? Ficar só sugando pela internet. Mas existe muita coisa que é difícil de compreender, não é? O porquê que está escrito hoje mesmo. Conversando com a minha sogra, a gente estava falando de Tamar. Por que Deus honrou a atitude de Tamar? Por que Deus honrou a atitude de Raabe? Se quando foi questionada se ela tinha visto os homens, ela falou que não. Então ela faltou com a verdade. Mas então na linhagem de Jesus existe coisas que a gente não consegue compreender. A nossa mente, nossa condição não dá. E como que eu posso tentar então entender Deus? Como que eu posso querer explicar Deus, né? Não dá. Mas eu gosto do que está escrito aqui. Eu sou o que sou. E quando você for anunciar, diga, o eu sou te mandou. E aí, existe uma coisa que é maravilhosa, não é? Eu não pretendo me estender muito nessa live, mas eu quero falar sobre isso. Que a gente outro dia estava conversando em casa sobre a questão do ponto de vista, né? Não sei se você já viu a imagem do número 6, assim, né? Que de um lado você olha e você vê o número 6. Mas se você estiver na outra extremidade, você olha e vê o número 9, né? Então, se você quiser fazer um teste, desenha o número 6, põe a folha e olha dos dois lados, né?
De um lado você vai ver o número 6, do outro você vai ver o número 9. Tem muitas outras semelhanças, né, imagens que dá para você fazer isso. Então, quem está certo, quem está errado, depende do ponto de vista, não é isso? E assim é com Deus, né? Deus, ele tem uma multiforme sabedoria dessa palavra de Deus. Ele é Deus absoluto. Isso aí, que tem coisas que são inquestionáveis, não é? A gente pode até querer fabricar as questões, ficar fazendo perguntas, alegações, mas tem coisas que é inquestionáveis. Tem coisas que são próprias do divino Deus e ele vai fazer coisas assim. Mas pense em um pai, não é? Pense num pai. E eu já disse que eu aprendo muito com Deus através dos meus filhos. Tenho 9 filhos e muitas vezes eles agem de alguma maneira boa ou ruim, ou eu vou elogiar, ou eu vou festejar aquele momento com eles, ou eu vou repreender eles de alguma coisa, e é como que se Deus dissesse assim, ó, tá vendo, filho? É assim, não é? Tá vendo, filho? É desse jeito. Não é? Então, mas acontece que se eu pegar os 9 filhos e dizer assim, filhos, escrevam uma redação e me descrevam, eles não vão ser iguais. A descrição não vai ser igual. Na cabeça de cada um deles existe uma forma de lembranças de tudo o que nós vivemos juntos, ou que deixamos de viver juntos, não é? Então, quando eles forem, 9 filhos só, hein? Quando eles forem me descrever, eles vão falar coisas, um vai falar coisa que o outro não vai. Um vai me apresentar de uma forma que, dependendo do outro, pode até ser meio contraditória se eu não conhecer, não é? E esse eu sou, ele me dá essa margem de que eu posso dizer assim, olha, as pessoas às vezes têm um pensamento de Deus que não é errado, não é? Que não é como eu vejo, mas não é errado. Por que não é errado? Porque é a experiência dela, não é? É a experiência dela que levou ela a ter essa visão. Eu me lembro até uma questão que uma vez lançaram sobre o filme A Cabana, né? Que algumas pessoas são radicalmente contra, porque no filme A Cabana a figura de Deus Pai é uma mulher, não é? A Bíblia diz que é pai. Se é pai, não pode ser mulher, tem que ser homem, não é? Pelo menos, seja, no contexto histórico em que a Bíblia foi escrita, pai é homem, não tinha, né, essas questões todas. Eu não estou aqui levantando bandeira contra movimento nenhum, não é isso. Mas, por lógica, por questão cultural, pai é homem, certo? E aí havia esse conflito. Mas se você for pegar a história do filme, né? Se você for pegar a história do filme, no começo do filme, esse homem ele tem alguns problemas com a família e a vizinha dele, né, o apoia, guarda, cuida dele, né, cuida dele. E quando ele vai lá para a cabana, que tem a imagem de Deus feminino, é justamente a imagem da vizinha. É a lembrança de algo muito bom na vida dele, revelado na mulher. Pastor, você está dizendo que Deus... Não, eu não estou dizendo nada, pelo amor de Deus. Eu estou falando que existem coisas que é difícil eu julgar, que é difícil eu compreender, mas que talvez Deus saiba entender. De todos os textos que eu já li, e eu nunca lembro onde ele está escrito, né? Eu sempre falo, mas eu acho e depois eu esqueço. É quando Deus ele diz o seguinte: me apresenta as vossas razões para que eu possa te julgar, né? Ou apresente-me as vossas causas para que eu possa julgar. Quais são as razões que essas pessoas têm? Eu não sei. Mas o Deus Criador, ele não julga arbitrariamente, né? Ou livremente. Ele quer conhecer, saber o porquê. Então, há um contexto. Eu posso dizer assim, olha, eu sou evangélico pentecostal e só a igreja evangélica pentecostal conhece o Deus vivo, como fazem outras religiões por aí, não é? Ou algumas próprias igrejas também assumem essa postura de que só ali se conhece o Deus verdadeiro. Mas vamos pensar bem, não é?
de uma forma teológica e socialmente agradável a todos, a gente começa a ouvir pregações, e essas pregações, para agradar gregos e troianos, diz assim: olha, Deus vai tirar da igreja a igreja. Ou seja, de todas as igrejas que existem por aí, Deus vai tirando pessoas que vão ser salvas pela fé, né? De todas elas. Eu não sei se isso é bem verdade, né? A gente vai falar disso talvez um pouco mais para frente, mas seria uma forma da expressão da multiforma da sabedoria de Deus, não é? Por exemplo, um crente batista, presbiteriano, que entre a divisão se chama de tradicional, né? Aqueles que não acreditam na manifestação pessoal dos dons do Espírito Santo, né? Não é que eles não acreditam no batismo, tá, irmãos? Eles acreditam no batismo. Eles não acreditam nas manifestações dos dons, mas alguns alegam que isso ocorreu até o último apóstolo, enfim, né? Eu também não sei explicar tudo, porque eu não conheço muito dessas questões. Mas nós pentecostais acreditamos, né? E o neopentecostal, que fez um mix, pegou os dois, jogou no liquidificador e criou as suas próprias teorias lá. Enfim, mas é claro que se eu estiver sendo enganado, fica difícil de eu ser salvo, não é? Pastor, mas alguém não pode ser sincero numa fé e ser salvo nisso? Já me perguntaram isso. E eu penso da seguinte forma. Vamos supor, o que me leva à salvação? Não é a graça de Deus, é a graça de Deus. São as obras da minha justiça? De maneira nenhuma. É a forma que eu entro no culto? Não. O que me leva a ser salvo é a graça. Mas como que eu conheço a graça de Deus? Através da palavra. Se eu estiver em um lugar em que a palavra não é ensinada corretamente, eu vou poder chegar a conhecer essa graça divina se eu não estou sendo ensinado corretamente, não é? E aí independe da classificação que a sua igreja tem, não é? Estou falando de você conhecer a palavra de Deus. É muito complicado isso. Mas a gente tem que procurar se achegar a Ele e tentar aprimorar os nossos conhecimentos sobre seu caráter, sobre sua personalidade. Então eu preciso aqui fazer algumas perguntas para nós encerrarmos, não é? Quando Ele se manifesta e Ele diz assim: olha, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É porque os judeus, né? Os judeus, eles têm os fatos históricos do que Deus fez com Abraão, chamado pai da fé, Isaac, seu herdeiro, e Jacó, uma continuação da linhagem, não é? Então, eles conhecem bem a história. E quando Deus se revela, diz assim: ó, eu sou o Deus dessa história. O seu Deus, ele tem história, não é? A igreja que você está, ela tem uma história. Eu não estou falando de uma história contada através do calendário. Não, nós temos 100 anos de tradição. Tem 100 anos de tradição, mas vocês têm uma história bíblica. Vocês têm as obras, né? O Tiago diz isso: a fé sem obra é morta. Você tem isso, você carrega isso dentro de você. Eu, envergonhadamente, venho aqui diante de vocês, talvez nem todo mundo seja pentecostal. Eu já vi muito pentecostal criticar igrejas neopentecostais ou tradicionais por conta dos seus ensinos. Mas a igreja pentecostal, numa escala de obras, ela perde muito para as outras, né? Ela não se preocupa muito com estrutura de academia para os seus membros, ela não se preocupa muito em sair para fora para fazer obra de assistência social. Enfim, é uma coisa que a gente precisa corrigir isso se a gente realmente deseja conhecer o verdadeiro Deus. E aí, é isso. O seu Deus, de onde veio esse seu relacionamento com Deus, irmão? Quem está te ensinando isso? Quem são os seus mestres, né? Pastor, eu sou autodidata, eu abro a internet, a Bíblia e vou pesquisando. Cara, é uma boa, né? Toda forma de aprendizado pode ser boa. Mas você tem segurança de que você vai ouvir um texto na internet e que você vai saber se esse texto ele realmente
condiz com o contexto bíblico, né? Esse pregador que você tem se exposto dia após dia a ouvi-lo, ele tem realmente suas mensagens nos padrões bíblicos, nos padrões, né, em que a Bíblia estabelece acerca do que você tem aprendido com ele, não é? Ou quando você ouve ele, você lê a Bíblia, é uma interpretação diferente, é algo que você olha e fala, bom, não é muito assim, não é? É questionável. Como é que funciona isso, né? Deus, para se apresentar a Moisés, disse assim, olha a história, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E você, que Deus está servindo, não é? Segundo ponto, uma coisa muito importante, né, que era o conhecer a si mesmo, é conhecer a Deus também, né? Porque você tendo o seu conhecimento pessoal, você vai começar então a compreender um pouco mais de como Deus trabalha, de como Deus age, as formas que ele faz, as manifestações dele, e aí você começa já a ficar mais esperto. A Bíblia diz vigiai e orai, né? Não o contrário. Primeiro você tem que vigiar. Então você começa a vigiar mais, você já não dá mais ouvido a qualquer pregação, alguns comportamentos, né? Você começa a descartar, porque eu preciso dizer isso, irmãos, né? Às vezes a gente quer fugir um pouco da labuta, quer ser agradável a todos, mas na verdade, às vezes a gente tem que falar, eu não estou perseguindo ninguém, igreja nenhuma, não tenho esse propósito, já falei, eu quero que cada um encontre seu caminho com Deus, se é que isso é possível, mas eu não estou aqui para criticar e julgar ninguém. Só que há um perigo nas igrejas, não é? Havia no passado já, se você pegar os textos das cartas paulinas, você vai ver que muitas vezes Paulo exorta a tomar cuidado com os falsos mestres, com os enganadores, com os obreiros da iniquidade, com os apóstatas. Eles já estavam infiltrados lá e agora muito mais nesse tempo, não é? E às vezes, irmão, você está seguindo, não é? Rebeldes. Às vezes você está seguindo pessoas que são desobedientes de pai e mãe, que são irreconciliáveis, pessoas que não têm, sabe, paz com os irmãos, pessoas, mas os irmãos me perseguem. Não está te perseguindo, não, é as suas atitudes que são erradas mesmo, não é? Você, para ser servo de Deus, você precisa se converter e mudar, não tem perseguição dos irmãos, não, é a sua falta de seriedade na palavra que está causando isso, meus queridos. A gente precisa entender, né? Vamos colocar os pingos no i aí. Então, que tipo de evangelho? Com quem que você está se relacionando, né? A semente é conforme a espécie. Se você vai aprender com o rebelde, desculpa, você não vai conseguir ser santo nunca, né? Você não vai conseguir ser obediente nunca. Se você tem como companheiro, né, os malfeitores, é difícil, não dá, não, sabe? Por isso que quando a gente vai fazer discipulado, quando a gente conhece pessoas que querem servir a Cristo, o primeiro passo a ensinar é, se você quiser servir a Cristo, você tem que morrer, cara. Sabe, você tem que negar os seus velhos amigos. Pastor, eu vou fazer deles inimigo? Não. Só que você não vai ficar mais junto com eles, você não vai ficar mais nas mesmas conversas fiadas, não vai fazer mais as mesmas coisas que ele faz. Pastor, mas eu gosto de fazer isso. Então, negue-se a si mesmo. Se você não estiver disposto a negar, meu querido, crente que não nega a si mesmo, crente do que eu sou assim mesmo e Jesus me conhece, desculpa, isso daí não entra no céu não, viu? Não entra, tá? Esses argumentos são de pessoas que sabem que estão errados e não querem mudar, não querem. Então eles usam esses argumentos. Olha, eu sou assim, mas Deus me conhece. Conhece, sabe que você é desobediente, sabe que você não quer comunhão, sabe que você não quer verdade e justiça, e você sabe que Ele não vai te perdoar depois, não é? Se você não se arrepender. Então, como é que esse Deus, o seu relacionamento com Deus está? E por fim, não é? Eu não sei qual é a sua religião. Eu não vou dizer que todas as religiões estão certas, tá? Isso seria hipocrisia da minha parte. Eu não sei qual é a sua religião. Não sei que nível de relacionamento com Deus você tem. Não sei que tipo de divisão cristã você está.
Eu falo sempre das três divisões que existem no evangelho brasileiro, né, que é o pentecostal, o neopentecostal e o tradicional. Mas ainda temos, né, a Igreja Católica, que também é cristã, e tem outros segmentos do cristianismo aí, eu não conheço todos, né, são cristãos, eles pregam a Cristo, anunciam a Cristo. Então eu não sei em que parte dessa divisão você está, né? Eu gosto de pensar que o corpo de Cristo não está dividido, mas infelizmente o evangelho anunciado, as igrejas se dividiram e eu não sei em que nível você está. Mas quando Deus diz eu sou, é porque você vai precisar de Deus em ações diferentes, não é? Eu não sei se todos os nomes que eu conheço de Deus estão na Bíblia. Eu vou até procurar pesquisar isso, né? Mas, por exemplo, Jeová Jireh, o Deus provedor, né? Se eu não estiver enganado. Ele é o provedor. Se você precisa de provisão, Deus pode prover. O Deus que cura, Ele cura. Ele cura qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. O Deus que abre caminho onde não tem. Tá, Ele é também. Jeová Shalom, né, o Deus da paz. Emmanuel, Deus convosco. Ele é tudo isso. Ele é tudo o que você precisa. Tudo. Tudo o que você precisa, Deus é. Agora, como a gente sempre diz, eu posso vir aqui e te trazer o raio-x de Deus. Só existe um jeito de você saber se é verdade ou não. É o que o Salmo diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Converse com Deus. Procure Ele. Talvez você não consiga entender a resposta dele logo no começo, né? Se você não tem um hábito de oração, se você não conhece os textos bíblicos, talvez seja difícil um pouco você compreender. Não porque ele não vai falar, é porque ele tem os seus meios, seus modos. É claro que ele vai falar de uma forma que você compreenda, né? Deus, ele te conhece, ele sabe como tratar com você. Mas pode ser difícil no começo, né? Como uma pessoa que nunca fez nada da vida, querer fazer bolo, querer cozinhar, pode ser difícil no começo, mas prove, entrega o teu caminho ao Senhor, não é? Lança sobre Ele a sua ansiedade, vai fazendo essas experiências. Talvez você tenha uma necessidade muito grande agora, em que homem nenhum pode te ajudar, em que nenhum grupo político, social ou religioso pode te ajudar. É uma coisa, como se diria por aí, que só Deus possa fazer. Mas talvez você não tenha contado para Ele ainda. Mas Ele sabe. Mas Ele quer conversar com você. A Bíblia diz que a nossa voz é agradável, o nosso rosto é agradável a Deus, não é? Então, se apresente a Ele. Não precisa ter uma forma para você orar. Joelho, mão junto à posta, luz de vela. Não precisa de nada disso. O que você precisa é achar um lugar em que você possa parar, você e Deus. E que você possa ser sincero com Ele. Que você possa contar para Ele o que você precisa dele. É uma cura? É uma provisão? É uma paz interior? É uma libertação dos seus medos, das suas inseguranças? Eu não sei o que você precisa. Não sei. Mas eu quero que você pare, que você pense, que você se entregue a Deus. Faça uma experiência. Não é? Se não for bom, por aí fora. Ué, pra mim é bom. Né? Mas todo mundo gosta de melancia? Todo mundo gosta de maçã? Todo mundo gosta de chocolate? Todo mundo gosta de mocotó? Gosto é diferente. Eu não posso dizer para você se vai ser bom ou não. Você tem que experimentar. Você tem que provar. E hoje é um bom dia. Uma boa noite, não sei em que horário você vai estar vendo essa live. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Faça uma experiência. Faça uma oração sincera. Sabe, de repente você está envolvido aí em alguma situação, está naquela guerra do certo e errado, sabe, o anjinho, o demônio diz faça, 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 o anjinho fala assim, não faça isso, você vai se arrepender.
E talvez você esteja nesse atrito, né, pessoal, entre o certo e o errado. Conversa com ele. Ele vai te ajudar nisso também, né? Ele vai fazer você entender qual é o melhor caminho e ele não vai te obrigar. Eu acho que a grandeza das nossas orações com Deus, a beleza disso, é que ele não vai nos obrigar. Ele vai dizer, olha, para a direita é melhor, mas se você quiser ir para a esquerda, você é livre, né? Ele não vai te impedir, ele só vai te aconselhar. Então hoje eu quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Feche os seus olhos, se você puder, para que a gente possa fazer uma oração. Senhor Deus, em o nome do teu Filho Jesus, eu entro na tua presença porque a tua palavra, Senhor, ela fala da grandeza do teu amor por nós. Um amor tão grande que o Senhor deu seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós conhecemos um pouco da história do Senhor com os homens. Como o Senhor agiu gloriosamente sobre o povo escolhido, sobre a nação eleita, Pai. Como o Senhor abateu os reis mais fortes, reinos mais fortes. Como o Senhor curou muitas pessoas. Como o Senhor alimentou as pessoas famintas. Como o Senhor agiu no tempo, parando o sol e lua, como o Senhor fez, Senhor, coisas maravilhosas no passado. E quando os seus servos, ó Deus eterno, começam a pregar o Evangelho, e eles são aprisionados e sofrem o castigo, Senhor, dos açoites, eles fazem uma oração ao Senhor. E o que eles pedem é o que eu queria pedir hoje, Pai. Eles diziam, estende suas mãos para confirmar as palavras da boca dos teus servos. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que cura. E talvez esse meu irmão, essa minha irmã, esteja enfermo. Ou talvez alguém da sua família, alguém que lhe é amado e querido, esteja enfermo. E eu queria que o Senhor ajudasse, então, essa pessoa a ter fé para que a cura do Senhor os alcançasse. Em tempos de crise, pode ser que esse meu irmão, essa minha irmã esteja necessitado de uma provisão financeira, material, Pai. Talvez, Senhor, um sonho, talvez algo, Senhor, que o teu filho, a tua filha esteja projetando, mas está parado por conta da falta desse suprimento. Mas o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, Pai. E que o Senhor possa prover na vida do meu irmão, da minha irmã, segundo a grandeza do teu poder. E para terminar essa oração, eu lembro, Senhor, que um dos nomes que o Senhor deu a Jesus é Emanuel, o Deus conosco, né? O Deus que está convosco, que está contigo. Eu não sei como meu irmão, como minha irmã está no relacionamento do Senhor e ele, Pai. Eu não sei se ele já te serve, não sei se já teve experiências de oração, não sei se já teve a graça de ser visitado pelo teu Espírito Santo, não sei se ele conhece, Senhor, as virtudes do poder do Senhor. Eu sei, Senhor, que eu falei entre esses nomes que o Senhor seria conosco. E tudo o que eu peço, Pai, é que esse meu irmão e essa minha irmã, mesmo, Senhor, que eles tenham que passar pelo vale de sombra da morte, mesmo que eles tenham que passar pelas águas ou pelo fogo, mesmo que a adversidade esteja batendo a sua porta, mas que hoje o Senhor permita que eles sintam, Pai, a tua presença, que eles possam sentir a virtude do Senhor, Pai, fluir, alcançando, Senhor, o seu coração, lançando fora o medo, como um pai que abraça o filho, como um pai, Senhor, que acalanta, um pai, Senhor, que às vezes em silêncio, põe a mão na cabeça, aperta ela no peito, só para que o filho saiba que o pai está ali. Que isso seja possível na vida de todos os que me ouvem, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.